A escola está trabalhando desde o início de 2008 nas regiões dos mananciais do Billings e do Guaripiranga, em parceria com o SEDEP, com ênfase específica na fiscalização dos recursos sendo aplicados nas obras do PAC. O trabalho se iniciou de uma maneira muito diferente dos trabalhos normais, com o encontro entre a escola e organizações populares da Zona Sul de São Paulo e com apoio de promotores que atuam na Zona Sul. Silvia, conta para nós um pouco como que começou este trabalho. A GV convidou a gente para vir mostrar um pouco o trabalho comunitário que o SEDEP fazia na região da Zona Sul, e uma das questões apontadas naquele seminário era como que a GV podia se envolver, o que podia fazer com o trabalho com lideranças comunitárias. E aquela época foi justamente a época em que o governo federal anunciava R$1 milhão de recursos do PAC para as áreas de Guarapiranga e Billings, de mananciais, para poder habitação e saneamento. Era R$1 bilhão. Um bilhão, exato. Não era um milhão, era um bilhão. R$1 bilhão. Ia chegar lá mesmo, e como ia chegar, se as pessoas, os moradores percebiam isso, entendiam. Convidamos vários parceiros para entender um pouco essa dinâmica de como que o dinheiro sai e é aplicado. Depois a gente começou, de fato, a entrar em contato com as lideranças locais para poder olhar mesmo se já havia alguma coisa acontecendo. E também começamos a entrar em contato com os órgãos governamentais para buscar informação, né, Francisco? Nos 3 níveis. Finalmente é a universidade que vai para as associações comunitárias, organizações populares, com a sua proposta. Neste caso, foi ao contrário. Exatamente. Criou-se um espaço de discussão a interesse dos promotores, de muitos dos atores sociais da Zona Sul, de querer abrir a discussão, e invertemos o processo. Então, os alunos aqui da FGV, muitos deles nunca tinham tido essa experiência de conversar com lideranças comunitárias, de conhecer a realidade da periferia, né, e de saber que a universidade tem um compromisso, né, com os problemas brasileiros, com os problemas sociais, sobretudo com as regiões mais pobres. Então, eu acho que isso está trazendo para a escola uma dimensão que é a sua missão histórica, mas que muitas vezes se perdeu no caminho. Foi a comunidade que nos demandou esta pesquisa, este projeto, e o GV Pesquisa teve um apoio, né, tem dado um apoio fundamental para nós. Mas nós vamos para lá. Então, isso que você falou, tem uma inovação fundamental para nós, que é um tipo de pesquisa que não é uma pesquisa acadêmica estrito sensu, não é uma pesquisa de extensão, estrito sensu, é um misto entre uma coisa e outra, e que é fundamental para a comunidade, porque o nosso objetivo é qualificar as lideranças comunitárias. E, por outro lado, para nós é fundamental, porque nós estamos colaborando, de um lado, e tendo um laboratório vivo. Uma das grandes aprendizagens do processo, né, de que não é tão fácil quanto a gente imaginava para acompanhar recursos federais. Conta um pouco como tem sido. Para você conseguir um contrato que é feito entre a Prefeitura do município de São Paulo e uma grande empreiteira para fazer uma obra, é impossível. É impossível. Você não consegue acessar os contratos. Os contratos são públicos, mas você não consegue acessar. Por mais que nós estamos numa labuta aí de ofícios, de solicitações, de reuniões para conseguir acessar o contrato. Você consegue as informações gerais e amplas. Sim. Mas quando você chega lá na comunidade, você precisa saber, nessa rua vai acontecer o quê? Para a comunidade conseguir acompanhar isso no nível ali local. O que vai acontecer com este córrego, o que não vai acontecer. Exatamente. E qual é o prazo daquela obra. Então, o contrato em si, a gente não conseguiu ter acesso a nenhum contrato. A gente percebeu que a política habitacional é completamente falha para essas regiões, né? Não existe uma política habitacional efetiva, né? As pessoas recebem R$8 mil para deixarem a casa. Uma espécie de cheque despejo, como é chamado. Que ela não consegue construir mais nada, ela só vai mais para frente no manancial ainda, né? Exato. Ou então ela muitas vezes é criminalizada por estar morando em área de manancial e aí ela está fora do programa habitacional. Criminalizada literalmente. Acho que é importante dizer isso. Quer dizer, a prefeitura chega na casa de uma pessoa e diz, você está numa área irregular, embora ela more lá há 30, 40 anos, né? E você está cometendo um crime ambiental. E daqui uma semana vem o trator que vai passar em cima da sua casa, você toma um cheque de R$5 mil, R$8 mil e tchau. E se você quiser ficar aqui, a polícia vem te prender, porque você está numa área irregular. Então, é uma
antipolítica É uma social. antipolítica. Francisco, o que tem sido acho que para você e para os professores aqui da escola, os impactos maiores deste projeto? Do ponto de vista teórico, né, nós falamos muito de 88 para cá, que o Brasil entrou numa nova era democrática, não é isso? A Constituição de 88, ela tem vários mecanismos importantes de accountability. No entanto, quando nós chegamos no mundo real, que o mundo real é chegar na rua de uma pessoa, na casa de uma pessoa, que pode ser destruída a qualquer momento e não tem informação. Quer dizer, nós estamos falando de R$1 bilhão. Quer dizer, é dinheiro empenhado, é dinheiro público, contrato público, e nós, que queremos saber o dinheiro público do contrato público, chegamos uma barreira intransponível. Nós fomos em diversos órgãos da prefeitura, diversos órgãos do Estado e do governo federal. Para ser justo, apenas o Ministério das Cidades teve conosco uma relação mais receptiva. Só que, como disse a Silvia, informações muito genéricas, né? Em que não resolvia aquela situação específica daquelas pessoas, que era, quando que a minha casa é a minha casa, em primeiro lugar? Ninguém sabe. Não basta você dizer que tem uma boa lei. Você tem que ter mecanismos concretos. Então, este gap entre a lei e o mundo real continua muito grande. O que tem sido para as lideranças comunitárias, que tem sido para eles esta experiência de trabalhar mais horizontalmente com as universidades? Muito das lideranças mais simples, mais comuns, existe essa coisa da desvalorização. Então tem um setor aí que não é consciente, mas que a universidade estando junto, as lideranças se sentem mais valorizadas. E tem a coisa das pessoas colocarem expectativa também, né? Então, olha, agora nós vamos conseguir, afinal de contas, a universidade está com a gente. E as pessoas estão aprendendo, né, com essa relação. E tem sido muito interessante, porque geralmente as lideranças mais simples lá, elas não estão... não tem esse acesso à universidade, né? Universidade de qualidade, então, mais difícil ainda. E os professores? Como que tem sido o impacto neles, acho? A gente tem um grupo de professores muito sensível a essas questões. E, na verdade, mais do que isso, né, a gente tem um grupo de professores e alunos que precisam deste espaço. Acho que nós precisamos abrir vários desses espaços. Que é um espaço, digamos assim, em que a universidade vai para a rua. E a produção teórica fica mais enraizada na realidade. Exatamente, né? Esse é o ponto. Hoje as minhas aulas são mais qualificadas por causa desse projeto. Nós fomos até Brasília, fomos no Ministério da Cidade, fomos no Congresso Nacional, no Congresso, fomos na Presidência da República. No momento que nós mostramos a foto, causou outro impacto nas pessoas que estavam dentro do gabinete, não foi? Sim. As pessoas não tinham nem o que dizer. Porque, de fato, elas viram aquilo que a gente estava vendo. Nós somos os olhos dela, vamos dizer assim. Algo interessante é trazer pessoas dos governos para a região. Então, por exemplo, nós temos contato com a Defensoria Pública. Os defensores públicos, nós temos que render uma homenagem a eles, porque eles têm sido parceiros. Promotores do Ministério Público, né, que atuam na Zona Sul, são parceiros de primeira hora. Nós já temos agendado a visita de uma pessoa do Ministério das Cidades que se comprometeu a vir num fim de semana para conversar com a comunidade. Conversar com a comunidade e entrar nas casas que nós entramos. Porque o movimento popular, ele tem uma maneira de denunciar, muito do protesto, do ativismo. A universidade tem uma outra maneira. Então, eu acho que essa junção é que vai ser a riqueza para qualificar essa denúncia.